Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda. Eu tô aqui com o Igor Medeiros, o mais novo entrevistador comigo. Estamos aqui no primeiro episódio do Café com Redes e ele vai falar um pouquinho dos nossos entrevistados. É isso, gente. Boa noite. Hoje eu vou fazer uma intro bem rapidinha de quem são os nossos convidados de hoje para vocês. No programa de hoje, temos a presença ilustre de dois convidados que, modéstia à parte, eu tenho o privilégio de conhecê-los não só pelas redes sociais, mas também pessoalmente. São os meus amigos do coração. Um deles começou a sua carreira na internet ainda bem jovem, lá em 2016, criando os seus conteúdos de sketch, humor e dublagem no antigo aplicativo Music. O outro chegou em 2018 com tudo, também fazendo as suas sketches e dublagens cheias de personalidade. Cada um já brilhava por conta própria. Juntos, quando eles se juntaram, somaram forças não só em um relacionamento, mas também na criação de conteúdo. Hoje, eles somam mais de 5 milhões de seguidores em todas as suas redes sociais e já trabalharam para grandes marcas como McDonald's, Samsung, Omo e Adidas. Então, com vocês, no podcast de hoje, Rafael e Rafael e Henrique. Henrique. Oi, gente, boa noite. Hello, amigos. Hello. Como que vocês estão no dia de hoje? Muito bem, graças a Deus. Bem, também, vocês. Estou bem também. E aí, bora começar então essa nossa entrevista de hoje. Eu acho que eu vou deixar para a Duda fazer a primeira perguntinha já para vocês poderem já ir se soltando, que eu tô achando todo mundo um pouco nervoso, hein? Então, gente, a primeira pergunta, claro, vai ter que ser para a pessoa que iniciou tudo isso, né? Obviamente. Como que foi esse começo? Como que você pensou em trabalhar com esse mundo das redes? Gente, eu acho que desde pequeno tinha aquele negócio assim, sabe quando você ia comprar material, você chegava em casa e fingia que tinha uma câmera na sua frente e ficava mostrando seus materiais escolares? Eu era desse jeito. Mas, quando eu mudei de escola, em 2016, eu conheci um amigo meu que ele já gravava para um aplicativo chamado Vine, que era um aplicativo de dublagem, vídeos curtos de 5 segundos. Uhum. Aí nisso eu acabei conhecendo o Musical.ly, né? Que foi onde eu comecei. E eu gravava mais sketch e vídeos curtos também. Antigamente não tinha muito isso de falar com o público. Era mais dublagem, de áudios famosos e tudo mais. E nisso eu comecei a crescer, né? Durante o tempo, mas demorou ali. Eu comecei em 2016, comecei a ganhar seguidores em 2018, no comecinho de 2019. Peraí, eu tenho uma dúvida. E eu falei aqui também que você começou em 2016 e você falou do Vine. Eu lembro muito do Vine, eu não sei se vocês lembram, não sei se a Duda também Eu não lembra do lembro. Vine. Mas eu lembro do Vine por conta de um grande influenciador. Eu vou falar o nome dele aqui, gente, que é o Lucas Angel. Eu Ah, lembro que ele tinha aquele personagem menina burra. uhum. Só que, enfim, lá em 2016 você já gravava o Vine. E eu sei que hoje você tem 23 anos de idade. Então, com quantos anos você começou, garoto? 14, 15, 14, isso. Arrasou, começou bem cedo mesmo. Gente, só que, tipo assim, ó, antigamente eu era muito tímido. Então, assim, eu gravava escondido ali, não queria que ninguém soubesse que eu tava gravando o vídeo, Entendi. sabe? E você já gravava com essa intenção de ser um trabalho pra você ou era só por diversão? Só por diversão. Gente, a gente nunca imagina, né? Quando a gente Ah, acho que naquela começa. época, era muito aquela época dos videozinhos, que todo mundo colocava Era, uma câmera na frente, era. fazia o dia a dia, fatos sobre mim, do Music, tinha muito aqueles negócios dos copos, lembra aqueles vídeos dos copos fazendo musiquinha, Aham, gente? Tinha sim. muito dessa vibe. Tinha bastante. E eu lembro também que tinha muita edição. Às vezes uns vídeos simples, assim, com um tema simples, mas com bastante edição para deixar o vídeo bem dinâmico. E eu acho que era bem a cara do músico na época. Era mais comédia, né? Não tinha muita coisa, não tinha dancinha. Sim. Era a melhor época. No Musical.ly a gente fazia o quê? A gente, vocês. Começou com a comédia, com a dublagem. Depois foi partindo pra um lip sync, talvez. Que era tipo assim, você Uhum, pegava seu celular e ficava mexendo assim, sim. aleatoriamente. Depois acho que partiu pra uma vibe de transição, slowzão. Hoje em dia, se você pergunta pra alguém o que é slowzão, ninguém sabe. Eu não sei o que Eu, é. Mas por exemplo, já não foi sei. muito famoso isso. O que é É, explosão? tipo assim, você coloca uma música ali, aí, tipo, a música que, tá, começa ali a música, aí a hora que chega no refrão, meio que você coloca uma câmera lenta. Aí, Uhum. tipo, a menina joga um Tipo cabelo. aquilo que a Becca fazia muito no começo do Sim. TikTok. Uhum. Sei. Você A Becca, conhece, amigo, inclusive, que é a eu acho. Becca? Quem é a Becca? A Becca, Arrasou. inclusive, eu acho que ela veio do Music.ly, né?
Ou não? Não lembro. Mas, tipo assim, grandes nomes vieram pelo Musical.ly, como Morimura. Morimura hoje é grandíssimo na internet, ele veio pelo Musical.ly. Inclusive, acho que ele foi a primeira pessoa a entrar pro Musical.ly. Porque quando eles vieram pro Brasil, eles entraram em contato com ele. Se eu não me engano, com eles e com o Lucas Angel. Então, Uhum. eles foram os primeiros que entraram ali no aplicativo. Até então, que o Lucas Angel é um dos maiores TikTokers brasileiros hoje. Sim, sim, grandão. Então me explica, eu sei já, assim, de uns furos por aí, viu, amiga? De Hum. que o Musical.ly, ele fez uma junção com o TikTok. Exatamente. E aí, o Rafa tá contando pra gente que ele começou no Musical.ly. Eu já chego no Henrique sobre isso, porque eu também quero saber. Mas, Rafa, eu quero entender como foi pra você, porque antes você criava os conteúdos exclusivamente para o Musical.ly. E Sim. como foi pra você essa transição, quando o Musical.ly virou o TikTok? Gente, odiei. Sinceridade. Muito sincero, odiou. Cara, é aquilo. Tinha dois aplicativos. Tinha o Musical.ly e o TikTok. Eram públicos diferentes. No TikTok você via públicos de pessoas mais velhas. No Musical.ly era só crianças. Gente, quando mudou, assim, ó. é, Quando mudou no dia 1 de agosto, acho que eu comentei isso com vocês em algum momento. Só que ninguém. Interessante que ele grava a data até hoje. Sim. Foi tão Só, marcante. Só que, tipo assim, ó, não avisaram ninguém dessa mudança. Só falaram assim, ó, dia 1 vai ter uma grande novidade. Aí todo mundo ficou meio que esperando essa novidade, ninguém sabia o que que era. Aí a hora que deu meia-noite, o Musical.ly, né, mudou de nome, mudou a logo e virou o TikTok. Aí a gente descobriu que teve uma junção dos dois, que eram dois aplicativos, o Musical.ly tava meio que falindo, entre aspas. E fez essa junção. Mas assim, ó. Por que eu falo que eu odiei? Porque eu já sabia desde o começo que não ia ser a mesma coisa. Sabe? Eram públicos diferentes, eram criadores diferentes. Então, tipo assim, eu me assustei porque umas 2 semanas antes disso acontecer, as visualizações caíram, tipo assim, ó, muito. Era tipo assim, se a gente postasse um vídeo em 1 hora, ele tinha 100 mil visualizações. Nessa nova atualização, em 1 hora, a gente tinha 3 mil visualizações. Então, tipo assim, ó, teve uma caída grande ali, Nossa, Sim. né? bastante. Então isso assustou a gente, porque logo em seguida veio a época da pandemia. Ou seja, Musical.ly era um aplicativo bem pequeno. E com a pandemia, as pessoas se interessaram pelo TikTok por ficar ali sem fazer nada em casa e acabavam instalando. Aí é nisso que veio a dancinha. Gente, olha, vou dar minha opinião. Eu odeio dancinha de TikTok. Será mesmo, Rafael? Porque eu tenho. Duda, não sei se você viu os últimos vídeos do Rafael pra campanha da Adidas, Ah, mas eu ele tava vi. fazendo uma dancinha. Será que odeia tanto É assim ou assim, só ó. odiava naquela época? Vou fazer uma pergunta pra vocês. Hum, Vocês acham que dancinha de TikTok é dança? meio polêmico, mas assim. É, Não, eu do nada discordo. essa bomba, né? Sim. Eu acho que não é dança, mas assim, ok, a gente releva. Temos muitos Eu acho que bailarinos aí da depende área ali. que Ficou algo muito repetitivo depois de um tempo, né? Mas no Exatamente. começo era aquele legal, negócio tudo, assim, mas ficou né? algo bem Sempre o mesmo repetitivo. passo. Exatamente. Agora, eu quero saber de você, Henrique. Como que foi pra você, tipo, quando você chegou? Porque você chegou em 2018, né? E quando você chegou em 2018, já tinha feito essa transição, né? Pelo que o Rafa contou pra Sim, na gente. verdade, tinha acabado de fazer essa transição. Porque se a gente for bater todas as datas, eu conheci o Rafa no comecinho de 2019 e eu tinha acabado de começar a começar a criação de conteúdo, eu tinha acabado de começar a gravar vídeos e tudo mais. E eu lembro que eu não peguei essa transição do Musical.ly pro TikTok. Então, assim, quando eu entrei foi, tipo, ou no meio da transição ou um pouquinho depois. E eu também era muito novo, então eu não tenho muita memória sobre esse começo. Mas foi, tipo, bem no começo, depois da transição mesmo, dos aplicativos. Agora uma dúvida. Em que momento essa brincadeira, esses vídeos, essa timidez, em que momentos vocês deram aquele estralo e falaram, em que momento posso começar a trabalhar com isso, a viver disso, crescer tanto como vocês cresceram? Pra mim, foi bem quando eu conheci o Rafa, pra falar a verdade, porque no começo era só, por vou ser bem sincero, pela popularidade que tinha quando você ganhava muito seguidor. Na época, eu lembro que sozinho eu não cresci tanto, eu cheguei a menos de 20 mil seguidores. Uhum. Mas quando o Rafa, tipo, entrou na minha vida, a gente conseguiu crescer Que junto. fofo. A gente conseguiu crescer muito junto. Então, acho que
pra esse lado de trabalho, foi ele que me puxou pra isso mesmo. Antes era mais por diversão, hobby e pra brincar. Então, os dois no começo era tudo por hobby mesmo, por diversão. É o que o Rafa falou, eu acho que sempre é até dar certo. Com todo mundo. Acho que ninguém espera que, tipo, comigo, todo mundo tem muita gente que trabalha com isso, mas comigo não vai ser assim. Exatamente. Só que tem uma hora que dá certo e só deu. Você só Entendi. começa a trabalhar com isso. Só que é estranho ver dando certo. É. Por quê? Porque assim, ó, a gente tava acostumado com o nosso mundinho, Uhum. né? Eu sou uma pessoa muito tímida. Então, ter reconhecimento na internet é muito estranho, porque, tipo assim, ó, tá, você acompanha as pessoas ali pelos comentários e tudo mais, só que vira uma coisa muito estranha quando aquele público, tipo assim, a gente encontra esse público pessoalmente. É, exatamente. Porque, assim, ó, hoje é muito estranho a gente ir no shopping e chegar uma criança, tipo assim, olhar pra gente, meu Deus, são eles. Eu fico, tipo, Isso acontece bastante com vocês? Sempre Vocês que a gente estarem vai no andando shopping. assim, num dia a dia, tranquilo, alguém chegar, como é que vocês ficam pra vocês? Se a gente vai no shopping uma vez por semana, acontece uma vez por semana. Toda vez. É muito difícil não acontecer. Gente, eu já estive andando pelo shopping com eles e muitas vezes que a gente tava passeando pelo shopping, é muito engraçado. Mas tem uma particularidade que eu vou comentar aqui agora também, porque antes os meninos, o conteúdo deles era voltado para o público infantil. sim. Então, Duda, o que que acontece? Quando a gente tá passeando pelo shopping, eles são abordados por pessoas e na maioria das vezes por criança, pessoal. E é muito engraçado. Aí eu fico lá assim, esperando eles tirarem foto. Isso aconteceu esses dias. A gente foi em uma marca. A gente foi numa marca e comprar uns produtos. E aí os meninos, a gente tava lá e tinha umas criancinhas. Eles chegaram desesperados pra poder tirar foto com os meninos. Eu achei isso incrível. É muito estranho, porque, tipo assim, ó, tem criança que chega ali, tipo, oi, tudo bem? Só que tem aquele tipo de criança que, tipo assim, ele vê de longe, ele grita no meio do shopping. E vem correndo Aí, desesperada. Aí a gente fica, tipo, e agora? O Henrique eu achei ele mais tranquilo. Eu É. já sou muito tímido, então eu já começo a ficar vermelho ali. Uhum. Já começo, tipo, Ou tem aquelas crianças que ficam tímidas, assim, só olhando, que aconteceu Sim, também, né? exatamente. A gente sentado comendo, e aí tinha uma criança que só ficou assim, tipo, olhando, falando, eu conheço eles, e não teve É coragem de chegar. estranho, é até estranho, porque, tipo assim, às vezes ele tá com os pais, aí fica cutucando, aí você olha e tá todo mundo assim pra você. Aí fica todo mundo te olhando, aí a criança não vai. Só que você vê que, tipo assim, a criança tá ali comendo numa praça de alimentação e tá comendo e te olhando assim. E a gente repara, só que como a gente vai chegar, ó, quer tirar uma foto com a gente? E pior que tem muita gente que fala isso, tipo assim, ó, se você vê uma criança, é porque criança tem vergonha de chegar lá. Como que eu vou chegar? E se a criança tá olhando por alguma coisa? Ah, essa porque roupa às tá vezes não tem feia, nada tô a jogando ver. essa roupa. Exatamente, às vezes não tem nada a ver e a gente passa vergonha. Eu subi aqui a pauta de que o conteúdo de vocês era voltado apenas pro público infantil, mas eu acho legal a gente falar um pouquinho disso agora também, né? Conta pra gente, tipo, vocês quando chegaram na internet, eu sei que tinha uma coisa bem nichada ali do que cada um ia fazer, do que a gente fazia dentro do Musical.ly, depois dentro do TikTok, porque afinal de contas a gente vai seguindo algumas tendências. Mas como foi pra vocês, tipo, quando vocês decidiram fazer disso, o trabalho de vocês já pensaram logo de cara, não, isso daqui vai ser então um conteúdo exclusivamente para o público infantil ou não? Como foi isso pra vocês? Eu acho que, pra mim, pelo menos, nunca teve um momento de decidir o público. Eu acho que, desde o começo, como foi uma coisa muito pra um hobby mesmo, puxada pra um hobby, tipo, a gente se divertindo, fazendo umas graças, assim, na frente da câmera, brincando. Eu acho que o público que acabou sendo atraído pelo que a gente já fazia foi o público mais infantil. Agora, inclusive, a gente tá numa transição, né, de público e tudo mais, mudando o conteúdo. Mas eu acho que no começo foi muito isso. Nunca teve, tipo, eu quero mirar nesse público. Foi sempre acabou... Porque, que nem eu falei, no começo foi muito improvisado, foi o que a gente tava fazendo só pra se divertir. E depois foi o público que veio. E em que momento começou a aparecer as propostas de marcas, onde começou a se tornar um trabalho sério, com propagandas, agora que tem muito a ver, que a gente está aqui na Estácio, né, gente, fazendo todos o curso de publicidade e propaganda. Imagino que tem alguma coisa a ver, né, também aí. Com certeza. Como que começou isso? Quem foi o primeiro que apareceu? Como que foi esse nervosismo ali da hora? Eu acho que... Assim, não vou mentir, as primeiras marcas que apareceram pra gente foi sempre casa de aposta. E o que acho que é o que mais tem Com hoje em certeza. dia, de um tempo pra cá, é o que mais vem, assim. Mas, assim, marca grande, eu acho que a primeira marca grande que a gente fez parceria, que a gente trabalhou junto, acho que foi o McDonald's. Não, foi LG. Isso, da a máquina de LG. lavar roupa. Foi da LG. A gente morava no nosso antigo apartamento ainda. E a gente tinha que divulgar a nova máquina que tava lançando na época.
através de um filtro que tinha no TikTok. E a gente fez o vídeo e tudo mais, e acho que foi a primeira marca mesmo que a gente teve bastante É que assim, ó, reconhecimento. a gente, na verdade, começou através do Marketplace, que é uma ferramenta ali do TikTok. Uhum. Assim, quando a gente veio morar junto, a gente focava mais no Kawaii, vídeos pra criança. Assim, no Kawaii, respondendo a pergunta que você fez, acho que desde o início a gente quis pegar um público infantil. Isso. Porque então, Kawaii é o público infantil, Sim. não tem como. Sim. E nisso, assim, a gente resolveu ir morar junto, só que Kawaii, assim, dava aquele dinheiro, só que não pagava nossas contas. Exatamente. Aí nisso a gente começou a pesquisar, tipo assim, formas de ganhar dinheiro, a gente descobriu o Marketplace. Marketplace é uma ferramenta dentro do TikTok que te conecta com marcas. Ou seja, supomos que uma marca quer lançar uma roupa. Em vez de ele querer contratar um influenciador, tipo, grande, ele contrata várias pessoas. Ou seja, dentro dessa ferramenta, ele lança uma campanha, coloca lá o briefing para você ler e seguir ele, e ideias de vídeos. Aí você sobe seu vídeo lá e tem a chance deles aceitarem ou não. Uhum. E graças a Deus, o primeiro vídeo que a gente fez foi da LG e foi aceito. E assim, o vídeo na época bateu 5 milhões de visualizações. Nossa. E a gente viu que aquilo, Bastante. e a gente viu que aquilo dava certo. Então foi aí que, tipo assim, a gente meio que foi deixando o Kawaii de lado, até porque, tipo assim, não tava dando muito retorno. A gente tava postando mais por postar mesmo. O Kawaii, ele tem muito disso, de você ter que postar muitos vídeos pra você poder ter um retorno. No TikTok é mais focado na qualidade. É tipo assim, Kawaii é quantidade e TikTok é mais qualidade. Inclusive, eu acho que a LG foi a primeira marca grande que a gente trabalhou assim nesse marketplace, mas a primeira marca mesmo foi de um joguinho que era Zumbis contra Vampiros que você fez, que o Rafa fez, que ele foi um filtro Uhum, também, uhum. foi tipo o primeiro de todos assim, que a gente viu que deu certo e aí que a gente engajou mesmo. Nossa, foi muito doido. Não lembro o nome. Mas, É. lembrei de uma coisa. Não foi LG. Foi Não? Tênis Pé. Foi Tênis Pé, é verdade. Gente, é tantas marcas. Assim, a gente sabe que a pessoa tá vencendo na vida quando ela fala, não trabalhei com a LG, não foi Tênis Pé, não foi Não, foi McDonald's, McDonald's. não foi Samsung, não foi Adidas. Eu falo, gente, eu fico assim, tudo bom, Então querido? você fica até assim. Desculpa. Gente, foi até estranho. Eu tô trabalhando com Serasa. Porque do Tênis Pé, a gente fez uma publicidade. Só que assim, a gente não fazia vídeo junto pra internet. Então a gente nunca tinha se apresentado como um casal na internet. Foi. E do Tênis Pé, a gente meio que fez uma publi em casal. Foi a primeira publi em casal, então. Foi. E Interessante. gerou até uma repercussão. por conta Agradou a disso. galera? Não agradou. Recebemos bastante hate? Sim. Sério? Infelizmente, né? Nossa. Sim, Isso sim. acontece muito, né? Uhum. E uma coisa que a gente se policia muito é que, como uma parte do nosso público ainda são crianças, tem coisas que a gente não pode mostrar na internet e muito menos para crianças. Sim. Então, assim, a gente sempre toma bastante cuidado na hora de expor que a gente é um casal. Acho que por mais que seja um pouco óbvio já. Mas, assim, tem coisas que a gente prefere evitar em algumas publicidades. Uhum. Por exemplo, ficar muito próximo ou... Esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo Sim, de entendo. aparecimento Mas na tem internet. mudado bastante, né? Eu lembro que a gente tem tido conversas fora das câmeras e vocês comentaram bastante sobre o público já ter mudado muito, né? Sim, Porque eu acho que a última conversa que nós tivemos, vocês levantaram alguns dados sim. de que o público de vocês hoje é entre 18 a 30 e É poucos anos. 34 anos. 34 anos, né? Então mudou bastante já. Sim. Já não é tão aquele público infantil de antes. Exatamente. Mas Mesmo eu assim, falo... o cuidado ainda continua. Continua porque ainda tem aquela parcela. Entendi. Por menor que seja, ainda existe. Aquele pessoal mais antigo que Uhum. seguia desde Sim. antes, acabou continuando. Uhum. E sempre Exatamente. tem aquela porcentagem ali, aquela Sim. variável de Eu crianças acho que no também, começo né? a gente Com não certeza. tinha muito essa visão. Então a gente postava, tipo, não é que não pensando nas crianças, mas a gente acabava pensando mais na gente, Uhum. sabe? Tipo, Se preservar, né? Tipo, E acho que, querendo ou não, hoje em dia é o trabalho de vocês, Uhum. né? Vocês tomam mais cuidado com Sim, isso, querendo ou sim. não, tem mais regrinhas, vamos se Uhum. dizer assim, que acaba tomando conta ali. Virou algo mais profissional, não é mais toda aquela diversão. Óbvio que tem, mas ficou algo mais. Como que Sério. eu posso dizer? É, mais Digamos sério. infelizmente, né, gente? Porque falando sobre a sexualidade, também não deveríamos ter que esconder tantas coisas, mas Ah, isso é com pauta certeza. para um próximo mas momento. assim, ó, eu tenho uma coisa a dizer. As pessoas acham, tipo assim, não grava vídeo de casal por conta do público. Muitas das vezes nem é o público, gente, é a marca mesmo. Exatamente. Sim, Tem- Tem muita marca que, tipo assim, ó, tá postando aqueles videozinhos ali na internet, excitamos todo mundo. Mas você vê um vídeo de casal, opa,
É, Não vamos postar isso aqui. sim. Sim. Porque assim, tem muita marca que desaparece durante o ano inteiro. Aí em junho, julho, que é o mês LGBT, aparece do nada. Marca, empresa, aí de repente a empresa surge falando que quer fazer o dia Pride lá dentro da empresa e tudo Exatamente. mais. Sempre, né, gente? Vou contar Até uma por isso, acaba que eu que atualmente apareço mais. O Uhum. Rafa normalmente fica mais por trás das câmeras. Vou Uhum. contar uma história pra vocês. Recentemente a gente recebeu uma publicidade de um aplicativo de relacionamento. A gente se interessou por conta do valor, crendo ou não, e Trabalho de vocês. eles pediram o TikTok do Henrique. Mandei o Uhum. link, eles me responderam assim: "Você é gay?" Hum. Aí eu respondi sim. Aí eles falaram: "Não trabalhamos." Assim, no seco. Uhum. Aham, exatamente. É bem parecido com a situação que a gente passou ontem, né? Que a gente tava conversando sobre algumas coisas. E aí vocês falaram assim, responderam uma mensagem. Não vou falar marca nem nada, mas vocês responderam uma mensagem assim: ah, sim, é meu irmão. E na real vocês são um casal. E é o cuidado que geralmente vocês tomam por não perder patrocínios, publicidades, Exatamente. porque tem medo de falar que é um casal. Por conta de homofobia, né, gente? 2025, pelo amor de Deus. Vamos tentar evoluir, galera. Eu acho que não chega nem a ser um medo, mas eu acho que, assim, o preconceito existe, então eu acho que a gente também não pode ficar perdendo a oportunidade. Uhum. Então, infelizmente, é uma condição que foi imposta pela sociedade na nossa situação, então eu acho que a gente tem que dar essa volta por cima, velando algumas coisas. Entendi. Vamos aproveitar que então a gente tá nesse assunto de falar sobre o preconceito e tudo mais, sobre comentários indesejados ali nas redes sociais de vocês. Como é pra vocês lidar com hate, né? Porque eu tenho certeza que chega um ou outro ali, porque, né, a gente sabe muito bem Sempre como tem, é. né, gente? Acho que hoje em dia o maior problema da internet é o tanto de haters de qualquer assunto que seja, qualquer coisa nova ou qualquer coisa antiga. Hoje em dia sempre tem aquela pessoa que vai lá fazer o comentário ruim, fazer um. Como é pra vocês lidarem com isso? Atualmente, pra ser bem sincero, eu me protejo não olhando mais tanto os comentários. É até um pouco estranho falar isso, porque antigamente eu olhava bastante, eu respondia muitos. A gente ainda responde os comentários, mas essa parte fica mais pro Rafa, porque como sou eu que apareço nos vídeos, se tiver algum ataque, algum hate, muito provavelmente vai ser pra mim. E sempre tem, óbvio. Então, acho que a maneira que eu tenho de me proteger disso é não olhando, mas também se eu ver alguma coisa eu só apago e não dou muita bola, até porque eu acho que o que o outro fala de mim diz mais sobre ele do que sobre mim. Então, assim, eu fico bem tranquilo quanto a isso. Eu acho que pra mim já foi um problema no começo. Sim. Porque assim, no começo eu tava começando ali na internet, eu não entendia muito bem. Então eu nunca tinha passado por isso de ataques. Então no começo eu fui tipo assim, era desesperador. E eu não consigo, tipo assim, não ler os comentários. Eu tenho que pegar meu celular, pelo menos eu fazia isso. De pegar meu celular e ficar lendo comentário por comentário. Você acompanha muito, né, Rafa? E isso me afetava muito, porque, tipo assim, tinha vezes que eu não queria ir pra escola. Porque, tipo assim, eu tinha vezes que meus vídeos viralizavam, eu via pessoas da escola comentando, e aquilo, tipo assim, mexia comigo, sabe? Então, assim, na época que eu mais cresci na internet foi de 2019 para 2020. Acho que foi a época que eu mais passei pelo lance de sofrer hate. Então, é nisso que eu comecei a fazer terapia, passava por psicólogo, foi aí que eu descobri que eu tinha bipolaridade. Nossa. Então, tipo assim, foi por conta disso que eu fui descobrindo essas coisas sobre mim. Hoje em dia, não mexe comigo. Tipo assim, um ou outro comentário acaba machucando. Não que eu fique procurando os comentários. Às vezes eu tô ali lendo notificações e vejo uma notificação. Mas quando eu apareço no vídeo, geralmente é ele que lê os comentários. Então, tipo assim, antes que eu veja, ele vai apagando os comentários. Uhum. Um tem esse cuidado um com o outro, né? Também pra. Sim. Eu acho que até por isso é um pouco estranho se tornar uma pessoa pública. Quando vocês falaram que, como foi esse começo na internet, eu acho que o maior choque é que, a partir do momento que você tá gravando vídeo, todo mundo tem uma opinião sobre você. Uhum. E você Exatamente. não tá protegido disso. Todo mundo vai ter uma opinião sobre você, mesmo que a pessoa não queira. Alguém vai ter. Então acaba que sempre tem essa preocupação com o hate e tudo mais. É estranho pensar que tem pessoas que agora te conhecem, você não conhece as pessoas, mas Exatamente. muitas delas te conhecem, do Sim. mesmo jeito que hoje em dia eu tenho um ídolo, eu aposto que o Igor também tem, toda a gente tem pessoas famosas que a gente conhece, que você olha, que passa na rua, você vai louco querendo tirar foto, e deve ser muito Estranho tá no lugar estranho dessa você pessoa. ser essa pessoa que as pessoas querem ir lá tirar foto, perguntar, isso deve ser
Nossa, não consigo nem imaginar. Eu sou uma pessoa muito tímida. Sim. Acho que eu não saberia Até lidar parece, com né, essa gente? parte. Ela tá aqui no podcast apresentando e é uma pessoa muito tímida. Nossa, nem parece que eu tava infartando há 5 minutos atrás, Ai, tudo mas a gente mostra. passa. Mas eu acho que eu não saberia lidar, assim, de ser uma pessoa pública, de ter essas pessoas em volta de mim. Eu acho que eu estranharia muito. Eu acho que por mais que seja um trabalho bem simples, acaba que querendo, é só você pegar a câmera, gravar o seu vídeo, por mais elaborado que seja, sempre tem essa questão, esse peso de você acabar sendo uma pessoa pública, que nem eu falei. Todo mundo vai ter uma opinião sobre você. Você, às vezes, não pode ficar... Você tem que sempre se preocupar com a sua aparência, no sentido de você saber que vai ter sempre alguém te olhando. Sim. Isso com todo mundo, mas quando você se torna uma pessoa pública, acho que pesa um pouquinho mais, sabe? Entendi. Vamos aproveitar que a gente então tá falando sobre as pessoas, seguidores e tudo mais. Conta pra gente como é a relação de vocês com os seguidores de vocês. Existe uma relação, assim, através de grupos? Eu sei que hoje no Instagram tem aquela ferramenta de comunidade, não sei o nome certinho dela, mas que a gente consegue criar ali, tipo, as pessoas vão Canal. entrando. Canal, Os canais. exatamente. Tem os canais de comunicação ali. Hoje vocês interagem com o público de vocês através dessas ferramentas que as redes sociais disponibilizam. Como que é pra vocês? E também quero saber, né? Já aconteceu alguma coisa um tanto quanto curiosa, como acontece por aí, com a galera que expõe a vida nas redes sociais? Conta pra gente. Então, você quer falar? Quer falar primeiro? Pode falar. Assim, eu acho que a gente acaba não interagindo tanto nesses canais, mas evitando a questão das crianças. Porque, por exemplo, se a gente fala alguma coisa assim que o pai da criança pode entender de alguma maneira errada, pode dar algum problema, então, nesse sentido, às vezes a gente acaba não conversando tanto. Acho que é mais isso. Eu acho que antigamente eu era mais ativo com seguidores. Porque antigamente era muito normal influenciador fazer grupo no Telegram, WhatsApp e tudo mais. Só que assim, ó, a gente tenta fazer um grupo pra interagir mais com as pessoas, só que, tipo assim, a gente tem que entender que a gente tá trabalhando com pessoas, com crianças. E tem aquela criança que, tipo assim, ó, se você cria um grupo, ela vai. Mesmo que você fale, olha, o grupo tá aqui pra gente conversar no grupo. Mas sempre vai ter aquela ali que vai no PV, que vai ficar ligando, vai ficar mandando mensagem. Aí se você não responde, começa a xingar. E é muito difícil você ter um grupo com várias pessoas quando é só você sozinho ali, administrando aquele grupo. Então, tipo assim, ó, às vezes entra alguém com maldade. Já aconteceu no meu caso de eu criar um grupo e entrar maiores de idade e ficar pedindo foto pra criança. Já aconteceu muito isso. Então, tipo assim, hoje em dia, eu acho que, tipo assim, a interação mesmo é pelos comentários. Eu acho que a maioria da galera que grava conteúdo, a interação é pelos comentários. Porque, tipo assim, igual você disse, existe o canal de transmissão no Instagram, Tem mas também no WhatsApp, né? Eu mesmo participo Sim, de um aham, canal no aham. WhatsApp, Sim. da Rafa Uckmann. Eu adoro. só que esses canais, tipo assim, é para os influenciadores falarem. Não são abertos para o público mandar Sim. mensagem lá também. Então hoje eu acredito que seja mais pelos comentários. Essas comunidades, esses canais, na verdade, eles são mais, acho que, para quando o influenciador publica alguma coisa e ele avisa. Olha, gente, tem conteúdo novo. Olha, gente, acompanha isso. Acho que é mais para atualizar os seguidores, né? Não é tanto para uma troca, assim, direta com o influenciador e com o público. Eu acho que é isso. Acho que é mais essa função dos canais mesmo. Entendi. Então, perdão, Duda, pode falar. Não, pode falar, fica à vontade. Pode tocar daí. Não, que eu ia fazer uma pergunta agora, que vocês estão falando mais desse público infantil, mas vocês já chegaram a comentar com a gente, até no off mesmo, que vocês estão tentando mudar esse público, deixar algo mais profissional, tudo. Então vamos puxar esse lado mais profissional. O que vocês pretendem com isso? Puxar esse público mais vamos dizer, adulto, para trabalhar com isso, para fazer mais propagandas de marcas? O que vocês pretendem nessa mudança de vocês? Como tem sido essa mudança? Então, eu acho que essa transição de público é muito importante e é impossível você fugir dela, porque em algum momento, por exemplo, a gente vê muitos influenciadores que começam desde cedo, bem crianças mesmo, que conforme eles vão crescendo, o conteúdo vai mudando. Então, assim, eu acho que a gente tá fazendo mais essa transição mais para acompanhar o ritmo da nossa vida, porque eu acho que com o tempo vai perdendo o sentido algumas coisas. Por exemplo, esse conteúdo mais para criança, não sei se faz tanto mais sentido assim na nossa vida. Agora que eu tô querendo introduzir um conteúdo mais de lifestyle, cuidado, saúde, Skincare, porque eu bem acompanho. um pouquinho de skincare também,
entra no cuidado. Eu acho que faz mais sentido até para as parcerias, para os trabalhos que a gente pode ter futuramente. Eu acho que faz mais sentido para as marcas ter esse público mais jovem, mais adulto mesmo. É aquilo que a gente já conversou. Como a gente tem um público infantil, como a gente vai vender uma coisa para esse público? Supomos que uma marca entre em contato com a gente, quero que vocês divulguem, vou dar um exemplo aqui, uma roupa. A criança não vai pegar o cartãozinho e vai lá comprar roupa. Até porque nem pode, né? Exatamente. Exatamente. E é como, tipo, vocês fizeram propaganda já fizeram publicidade pra Omo. Como é que a criança vai ir lá pegar, Exatamente. comprar um sabonete, um sabão Omo pra poder lavar Entendeu? roupa? A gente vai atingir um público diferente, né? Exatamente. E é mais por isso que a gente tá pensando, inclusive, já fazendo essa transição para beneficiar tanto as parcerias futuras e atuais, quanto o nosso conteúdo mesmo. Porque eu acredito que hoje em dia a gente tem muito receio de fazer publicidade com marcas assim, porque a gente tem aquele medo, tipo, nosso público é infantil. Será que eles vão querer aquele produto? E a gente tem muito lance que a gente só divulga o que a gente usaria. Justo. Exatamente. Ah, com certeza. Até por isso não faz mais sentido pra gente ter esse público infantil, porque não tem como a gente divulgar uma coisa que vai ser infantil. Um produto que o público infantil vai consumir. Uhum. E da mesma maneira, o contrário. Não tem como a gente ter só o público infantil e divulgar uma coisa que um público infantil não vai consumir. Uhum. Então, assim, essa transição que nem eu falei, é impossível da gente fugir dela. Acho que qualquer influenciador. Mas eu não sei até se vocês viram o caso do Mundo de Ryan. É um youtuber gringo que ele grava desde os 3 anos de idade. E atualmente ele tem 13 anos. E o conteúdo dele ainda continua o mesmo desde quando ele tinha 3 anos de idade. E ele tava sofrendo até uns ataques, os pais dele, na verdade, por parecer que ele tava mantendo esse conteúdo, que o menino tá crescendo, e não atualiza o conteúdo, não acompanha a idade dele. Acho que nem eu falei, é impossível você fugir dessa transição. Era tipo uma síndrome de Peter Pan. É tipo crescer isso. nunca. Deus me livre. Mas aí vem a dúvida, será que é criança mesmo? Que não quer crescer? Porque assim, eu acompanho muitos youtubers que eu sei que gostam de gravar. Mas tem aqueles canais que a gente sabe que a criança não tá confortável ali, sabe? Uhum. Mas tá dando um retorno pros pais, então... Business, né, gente? Sempre um dinheirinho voltado ali atrás. Deixa eu falar uma coisa, gente. Sintam-se à vontade, viu? Porque eu vou bem comer um bis agora. Porque, assim, essa não é uma publicidade, por enquanto. Por enquanto, não é uma publicidade com a Bis, Nesse mas, momento, assim, eles não foram pagos para isso, nem a nem gente. a gente. Assim, o podcast Café com Redes é só porque a gente trouxe uma coisa pra poder adoçar a vida, que tava todo mundo nervoso. Então a gente vai comer um docinho aqui, pelo menos eu vou, não sei, a Duda e o Henrique, eu e o Rafa. Vou deixar pra Já tá depois. aqui, ó. A gente, por enquanto, tá aqui. Aqui, amiga. E eu queria saber, né? Ó, eu tô curiosa, assim, perdi até o rumo. Os contratos, vão assim dizer, as marcas de vocês. Como é trabalhar com essas marcas grandes? Como funciona essa parte ali do off de vocês? Então, acho que o Rafa já até mencionou um pouquinho sobre isso, e até ele que vai saber explicar melhor, mas é tudo pelo marketplace do TikTok. O próprio TikTok tem essa ferramenta que ele liga o influenciador, o criador de conteúdo, com as marcas. Se você quiser explicar um pouquinho mais, mas é basicamente isso. Eu vou resumir em uma palavra. Estranho. Porque, Explica. porque tipo assim, ó. É estranho no requisito que a gente tá divulgando um produto e a gente fica tipo, gente, ninguém vai comprar. A gente tem aquele pensamento, ninguém Funciona, vai tipo, comprar. alguém que entra na marca, eles entram direto pelo TikTok, a empresa, eles entram em contato diretamente com vocês, são Então, assessorias, como que São funciona? agências, na verdade. Por exemplo, temos X publicidades com um certo tema. Por exemplo, temos temas assim, saúde, esportes, jogos. Aí são agências que cuidam, por exemplo, o tema de jogo é a agência X. O tema de moda é a agência X. Independente da marca, vai ser essa agência que está nesse tema que vai se comunicar com o TikTok para poder fazer esse intermédio entre o influenciador e a marca. Entendi. Então é através dessas agências. Entendi. Deu para entender? Uhum. Deu. Consegui entender. Então é basicamente assim, hoje o contato de vocês não é direto com a marca. É sempre através do TikTok. Isso seria aquele formato GC ou não? Na maioria das vezes, mas não necessariamente. Entendi. É que assim, existe uma polêmica de Conta publicidade pra e o gente. GC. Posso interromper um pouquinho, que a leiga que não sabe o que é isso, vocês podem explicar? Vai ter que explicar o GC e ainda contar pra gente qual que é a polêmica. Que a gente gosta de saber. O GC é conteúdo gerado por usuário.
Então, assim, é quando a marca te deixa bem livre, ela te dá um briefing bem vago ali, tipo, por exemplo, do Bis. Ah, a gente quer que apareça esse produto tocando essa música de fundo e que você fale essas informações. Agora, como você vai fazer isso, é o usuário que vai criar. Então, Entendi. assim, é quando a marca te deixa bem livre para criar o seu conteúdo. Uhum. É Entendeu? que não tem um tema. Agora, É. na publicidade, eles te dão um tema. Muitas das vezes, eles já te mandam o briefing. E você tem que adaptar ele ali ao seu conteúdo. Mas, uma outra vez, eles deixam ali para você criar o briefing. Só que o GC, eles não te dão o material que é o briefing. Você tem que criar. Você com você mesmo ali, segura um na mão do outro e cria o roteiro. Igual, tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Tem uma campanha da C&A que eles querem uma publicidade para divulgar uma nova coleção e eles precisam de vídeo em provador. Ou seja, eles vão lançar aquela campanha só de vídeo de provador. Agora, quando é o GC, eles vão falar assim, ó, eu preciso que você divulgue um jeans novo nosso. Aí a pessoa vai lá, compra o jeans e ela divulga como ela quiser. Grava um Exatamente. vídeo ali mostrando, grava um vídeo de moda. Então, tipo assim, ó, vai dela. Uhum. E a... Ela fica livre pra poder criar. Exatamente. A grande polêmica que tem é que, assim, a galera que grava o GC, o público fala que é um povo mais folgado. Eu não acho. Folgado. Tem essa polêmica Por quê? daquela... Mas por quê? Porque eles falam, tipo assim, ó, recebeu o produtinho, grava qualquer coisa. Recebeu o Mas produtinho... deixa- grava assim por gravar, tipo, Uhum. não tem um cuidado, não tem uma Sim. curadoria de conteúdo. Às vezes, por não ter o briefing em si, a pessoa se sente muito livre e acaba entregando, às vezes, de qualquer jeito. Algo Uma meio coisa meio louca, má algo meio... qualidade. Não tem tanto profissionalismo, não tem a dedicação em si que uma marca espera. Então, assim, porque o GC, qualquer um pode trabalhar com o GC. Você não precisa ter uma bagagem na internet, não precisa ter nada disso. Se você tem um conhecimento mínimo ali sobre vídeo e áudio, você consegue trabalhar com o GC. Então, assim, às vezes as pessoas que têm o mínimo de conhecimento, às vezes não tem, que nem eu falei, a bagagem, não tem os macetes, digamos assim, a pessoa acaba entregando de qualquer jeito Uhum. o material. Só que Entendi. eu gosto do GC, porque igual ele disse, você não precisa ter seguidores ali. Uma marca pode contratar alguém que tem 100 seguidores. Porque assim, tem que ir lá e a pessoa tem seguidores, então ela vai entregar um conteúdo legal. Não é assim que funciona. Eu vou trazer uma polêmica recente. E aí eu quero saber se vocês me explicam assim, para talvez ficar mais claro para todo mundo que também está assistindo a gente hoje. O GC seria basicamente aquele formato daquele programa Mix da sala online, porque você vai lá, compra o produto e aí você produz aquilo que você quer, o conteúdo que você quer em cima daquele breve roteiro que a marca te passou e aí elas vão escolhendo os vídeos, enfim, é basicamente isso. Exatamente. E como você mesmo citou, não chega a ser um roteiro e nem um briefing. É mais um precisa de. Ok. Então não tem, que nem a gente falou, o GC não tem essa questão do briefing, não tem um roteiro, só tem as exigências mínimas para você poder colocar no vídeo. É basicamente isso. Eu quero que apareça isso e aquilo. Como você vai fazer, em que Exatamente. cenário, aí é com Exatamente. você. Uhum. Aí E aí, com- isso é diferente da forma em que trabalha hoje. Não é mais marketplace no TikTok, né? TikTok One já mudou ou não? Tem os dois agora. Tá os dois ainda? Isso. Mas também é mais um processo de transição, né? Que vocês estão Isso, exatamente. pegando. Pegou o Musical.ly pro TikTok, agora tá pegando o Marketplace pro TikTok One. Tem sido difícil isso também, mas só pra gente poder contextualizar a galera. TikTok One e o TikTok Marketplace é a mesma coisa. O que acontece é que eles estão fazendo essa transição. Então, os meninos estão passando por mais uma transição dentro de uma rede social que eles já trabalham há muito tempo. Eu quero saber, tipo, como que tem sido essa transição pra vocês? Então, tá sendo leve, eu acho, digamos assim, mas complicada, porque a gente ainda tá um pouco no escuro enquanto a isso. Não tem muita informação do TikTok com a gente, não tem muito essa comunicação, porque a gente não tem o contato direto com eles, né? Uhum. A gente tem mais as notícias que eles vão soltando, as notificações do sistema que vai aparecendo pra É um gente. suporte um pouco complicado. É, um pouquinho... Zero suporte, né? Vamos Sim. falar. Então, eu quero entrar num assunto um pouquinho mais pra trás, já que a gente tocou no assunto de zero suporte. Antes, eu sei que o Musical.ly, ele tinha um suporte muito bom, né? Ele dava muita atenção pra muitos dos usuários, seja eles aqueles que consumiam os conteúdos, ou sejam eles os criadores de conteúdo. E hoje, o TikTok não faz isso.
Porque eles se juntaram, né? Então talvez era para ter mantido a mesma qualidade ali de suporte, tanto para vocês criadores ou para nós usuários do TikTok. Como que tem sido isso? Tipo, como que foi naquela época para vocês quando fizeram essa transição, se ver sem muito suporte assim da plataforma com vocês criadores de conteúdo e como que tem sido hoje para vocês também ainda lidar com tudo isso? Na época do Musical.ly era tudo mais fácil porque assim, ó, eram pouquíssimos criadores de conteúdo. Então você tinha uma conexão com eles ali, com a equipe do Musical.ly. Ou seja, tinha grupo no WhatsApp, a gente recebia, tipo assim, vai lançar uma atualização nova. Mandava por e-mail. Então, tipo assim, ó, já aconteceu um problema com outras pessoas, é que teve uma época que começou esse lance de muitos criadores de conteúdos dentro do Musical.ly serem hackeados. E aí eles conseguiam, tipo assim, acessar quem hackeou, de que celular foi, da onde a pessoa era, conseguir recuperar aquela conta. Hoje em dia, se você perde a conta no TikTok, você esquece. Você chora. A não ser que você entre com processo, que tem muito influenciador que entra com processo, no TikTok e tudo mais, consegue recuperar a conta, mas antigamente era tudo mais fácil. E quando o Musical.ly veio a transição do Musical.ly pro TikTok, a gente acabou. Não existia mais suporte nenhum. Então, o suporte TikTok não começou, tipo, dar esses bugs que a gente vê hoje em dia. Veio desde quando teve essa transição. Então, assim, ó, gente, se acontecer qualquer coisa, perdeu conta, senta e chora. Ou cria outra do zero. Ou cria outra do zero. Nossa. Não, gente, eu como usuário do TikTok perdi uma conta e eu já tentei de tudo para poder também recuperar. Tentei mandar e-mail porque eles disponibilizam um e-mail lá para poder recuperar a conta, enfim. Sim, até hoje, ó. Reza a lenda que nunca mais eu consigo. Gente, Então, inclusive, quando eu comecei no Musical.ly, eu tinha uma conta. E em 2019, no finalzinho de 2018 para 2019, eu perdi ela. Tipo, eu tinha 600 mil seguidores nessa conta. E eu perdi a conta, assim, foi bem ali na transição. Só que eu mas não você consegui o perdeu porque foi suporte. hackeado ou Tava em só- live. Uhum. Eu focava muito em live na época do Musical.ly. E minha live ficou preta, gente, do nada. Minha live ficou preta, eu não entendi o que tinha acontecido. Aí depois, vendo as notificações lá e tudo mais, a galera falando, foi hackeado, foi hackeado, foi hackeado. O que aconteceu foi que alguém entrou na minha conta, e começou a postar conteúdo impróprio. Hum. O TikTok viu, tem alguma coisa de errado. Baniu, assim, postou na hora e Isso baniu foi na na hora. sua live do TikTok. Foi na minha live do TikTok. Aí eu perdi a conta, tive que começar a minha do zero. Uma coisa muito legal é que na época eu tinha, tipo, uma galera que me acompanhava. Então, querendo, não foi mais fácil subir outra conta. Sabe? Uhum. Porque, tipo assim, ó, como a galera me conhecia, a galera viu que deu alguma coisa quando falou, opa, aconteceu alguma coisa. E como, tipo assim, tinha esse grupo no WhatsApp, por mais que não tinha mais suporte, ele existia o grupo da galera que postava conteúdo. Uhum. Então era mais fácil a gente se ajudar. Tipo assim, ó, aconteceu alguma coisa com a minha conta. A galera ia lá e, tipo, gente, aconteceu isso com a conta dele, vamos seguir pra ajudar? Sabe? Então existia muito isso. Então, tipo, era todo muito, muito amigo. E hoje em dia, tipo assim, é até estranho falar, mas hoje em dia na internet o que você mais vê é gente competindo. É muito difícil você encontrar alguém, tipo assim, amiguinho. Não tem mais uma parceria, né? Não Agora tem, é um exatamente. contra o outro, Não parecendo tem. uma. É Agora tipo assim, virou ó. puramente concorrência. Assim, se eu tô lá no alto, eu vou ter bastante gente, assim, colada em mim. Agora, se eu tô lá no flop, tô mais lá embaixo, não vejo ninguém, gente. Isso acontece com influenciadores muito grandes. Que a galera mesmo percebe, tipo assim, o influenciador não é besta, Ah, né? não. Ele sabe que tá fazendo aquilo. Uhum, não mesmo, né? Inclusive, vocês mesmos já comentaram muito. E, né, a gente sabe que o mundo da internet não é nada tão fácil, assim, né? Uhum. É bem complicado. Mas eu quero também saber ainda mais um pouquinho, assim, de uma situação. Eu quero conhecer um pouquinho mais vocês. Eu quero saber de vocês. Como que foi isso? Vocês se conheceram através das redes sociais? Ou já criavam conteúdo separados, né? Pelo que vocês já contaram pra gente, cada um já criava seu conteúdo, mas esse match aí também dentro das redes sociais foi como? Tipo, só começaram a produzir conteúdos juntos, se conheceram ali através das redes sociais, como que foi? Na verdade, a gente se conheceu através do próprio TikTok, porque eu lembro até hoje, foi um vídeo que ele tava gravando no estacionamento da Havan, com acho que 2 ou 3 amigos dele. Aí eu tava rolando o meu TikTok, e aí apareceu um vídeo dele. E de primeira eu ignorei. Mas sabe quando você olha, aí você olha de novo? Fala assim, Eu ignorei, aí eu falei, interessante. peraí, tinha Aquela alguma que você coisa ali. volta Aí eu rapidinho pra dar voltei, aquela eu falei, conferida. tem alguma coisa aqui. Aí eu segui, e em menos de
10 minutos ele me seguiu de volta. Atacante. Gente, eu não vi, eu juro pra vocês que eu não vi as notificações do TikTok. Ah. Esse dia eu cliquei na notificação, a primeira pessoa lá. Não foi nem 10 minutos, eu acho que foi tipo assim, segundos que Foi tava na lá. mesma hora. E tipo, eu segui de lá e falei, bonito. Me Só que interessou. no começo eu achei que ele era fake. Porque assim, ó, Padrão, né? Padrão. ele é fake. Ele é muito fake. E nisso, tipo assim, começou a aparecer. Ele tem um irmão gêmeo, né? E nisso começou a aparecer vídeo dele e do irmão dele. Aí eu não entendia quem era quem, eu achei que era a mesma pessoa. Com nomes diferentes. Só que nisso, na época, o irmão dele tinha mais seguidores. Então eu falei assim: a conta deve ser desse menino e essa conta tá pegando os vídeos dele pra postar. Então eu achei que era fake. Eu falei, segui um fake. Confesso que eu levei um susto quando eu conheci ele, vi no Instagram um belo dia e tinha 2 Henriques, né? Porque ele não contou, ele não informou a gente, né? E um belo dia eu tô lá passando os stories e eu vejo que tem 2 iguais. Eu fiquei tipo, Que gente. é isso? Exatamente. Gente, eu cheguei, eles me convidaram pra poder ir na casa deles. Primeira vez que eu cheguei lá na casa deles, o irmão do Henrique tava lá. E eu cheguei, eu dei de cara assim, eu falei assim, gente, tudo bom? 2 Henrique? O que tá acontecendo? Ele nunca contou essa informação pra gente que tinha um irmão igualzinho. Um irmão gêmeos. Tem. Entendi. E aí você ficou com medo, ficou meio assim... Fiquei, eu falei, gente, alguém padrão, me seguindo. E achei estranho. E tipo assim, ó, na época eu namorava. É errado falar isso. Eu Namorava. Gente, para a gravação. Só que assim, eu vou Corta. confessar uma coisa pra vocês. Na época do meu tinha muito aquele lance de você fazer casalzinho ali pra ganhar seguidores. Aham. Você via que o vídeo entregava, então você fazia. Então eu namorava meio que por aquele os Por dois sabiam. interesse. É, e os dois sabiam. E eu lembro que eu fazia live com essa Eu vou tentar pessoa. não julgar, vou tentar não julgar. E eu lembro que eu fazia live com essa pessoa, ele entrava na minha live e ficava dando em cima. Henrique, gente, polêmica, pessoal. Eu vou até tomar um gole de água, porque eu fiquei bem confuso. Não, em minha defesa, eu não dava em cima. Eu jogava o verde e ele pegava. Pegava, mas não ficava lendo. Eu lia, ficava. Ô, Duda. Vamos dizer Ah. que tava ali já, né? Ô, Duda, Com ele certeza. disse assim, ai, tipo, na minha defesa eu jogava o verde. Ai, tá dando em cima já, amiga? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, já tava dando em cima já, que isso. E foi muito estranho que, tipo assim, tá. Aí eu parei de gravar conteúdo com essa pessoa. Aí eu comecei a conversar com ele. Aí eu falei, me passa o WhatsApp, mas não pra dar em cima. Era pra dar em cima. Só que assim, vamos ser amigo, Entendi. sabe? Aí a gente começou a conversar, só que, tipo assim, não durou muito tempo. A gente começou a conversar em 2019, né? Foi. Acho que no mesmo ano a gente parou de se falar. Aí a gente voltou a se falar em 2020, 20 mais ou menos. Só que, tipo assim, foi aquele lance, tipo assim, oi. Aí a gente conversou durante um dia, 2 dias, paramos de se falar de novo. Porque tinha o problema que ele não era sumido. Exatamente. A minha Uau. família sempre foi uma pedra muito grande no caminho. Então, tipo assim, a gente parou de se falar de novo. E a gente voltou a se falar no Natal de 2023. Gente, eu lembro que ele me bloqueou em tudo, mas o único lugar que ele não me bloqueou foi no Ai, PicPay. conta essa história. Conta essa história, porque eu amei quando vocês contaram essa história. No Gente, PicPay, essa eu não esperava. é que assim, tinha o problemático da família dele, então a família dele meio que fez ele me bloquear em tudo. Exatamente. Só que ele esqueceu de bloquear na onde? No PicPay. E uma vez eu tinha enviado um Pix pra ele por alguma coisa, mas enviei um Pix pra ele. Aí chegou no Natal, eu falei, nossa, tô com saudade. Assim, depois de 2 anos, tô com uma saudade. Aí eu peguei, fui lá no PicPay, mandei um Pix de 1 centavo. Não ia gastar meu dinheiro, vai que ele não me respondia. 1 centavo. 1 Tava centavo. Tava me querendo de volta por 1 centavo. Nossa, tentando comprar com 1 centavo, amigo. Amigo, se ele não me respondesse, eu ia ficar sem meu dinheiro. E fui vendido, fui comprado por 1 centavo. É, eu não sei quem que tá mais errado. O que comprou com 1 centavo ou o que se vendeu por 1 centavo. Exatamente. Aí eu mandei 1 centavo, mandei mensagem, ai, Feliz Natal, eu sei que se você não quiser falar comigo, tá tudo bem, mas não tava. Então, tipo assim, se quiser, eu tô aqui. Aí, gente, eu fiquei ansioso a noite inteira pra ele me responder. Aí deu umas 4 horas da manhã, ele me respondeu. Tinha colocado lá Feliz Natal também. Aí ele falou assim, aí eu perguntei como ele tava, e ele foi super seco. Falou assim, se você quiser saber como eu tô, olha meu Twitter. E como eu descobri o Twitter dele? Nossa, como você é grosso. Foi super difícil, Só né? que daí eu não sei porque ele mandou eu ver o Twitter dele. Eu não sabia se ele era meu hater ou se ele queria me ajudar. Aquele é fã hater. Porque, tipo, eu entrei no Twitter dele, gente, só tinha direta com ele e com outra pessoa. Era, tipo assim, umas coisinhas que ele postava lá, tipo assim, sabe aqueles negócios que vai aquela criancinha de 10 anos e posta assim,
A mais R, casal. Ai, meu Deus do céu. C mais B, Que casal. polêmica. Aí, tipo assim, ele foi lá, tipo, respondeu assim, A mais tal letrinha. Tem como vocês fazerem com essa letra? Meio que, tipo assim, falando, tipo assim... Eu jogava shade pra esse menino aí. Entendi. Aí a gente começou a se falar, e a gente se falava pelo direct do PicPay, gente. Pelo direct do PicPay Pelo era a direct maior do humilhação. PicPay. Gente. Era a maior humilhação. Aí depois a gente começou a se falar pelo Telegram. Uhum. E só depois, nossa, eu lembro que foi uma conquista a gente começar a conversar pelo WhatsApp. É até estranho falar isso, porque é uma coisa tão normal conversar Era. com outra pessoa pelo WhatsApp, mas a minha família era um problema tão grande pra gente nessa época que, assim, a gente tinha que arrumar meios pra conseguir ter esse contato. Entendi. Nossa. Adorei. Ó, mas eu quero saber também mais uma coisa, assim. Já entendemos um pouquinho do relacionamento de vocês, entendemos um pouquinho da criação de conteúdo de vocês ali dentro do TikTok, mas eu também quero saber das outras redes. Como é pra vocês ali lidar e trabalhar com o Instagram? Vocês falaram do Kawaii, eu não sei se vocês ainda... Mentira, eu sei, viu, gente? Mas eu quero que eles falem. Eu não sei se vocês ainda produzem conteúdos pro Kawaii, como é pra vocês? Até mesmo o X, não sei como que é pra vocês a produção de conteúdo em outras plataformas. Assim, no Kawaii e no X, a gente nunca. Acho que no X a gente nunca foi criador de conteúdo assim, apesar de ter um monte por aí. Mas eu acho que é uma rede social um pouco mais difícil, O assim. X? É, exatamente. Complicadíssima, gente. Sai de lá, todo mundo que tiver. Uhum. Ai, polêmica, mas pelo amor de Deus. Até por isso a gente saiu. É. E aí no Kawaii, eu acho que era muito desgastante, porque como a gente já falou anteriormente, é uma rede social muito baseada em quantidade. Então, assim, pra você ter um retorno, porque por mais que a gente se divirta gravando, é muito importante porque o nosso trabalho ter esse retorno. Então, assim, era muito desgastante, até por isso a gente começou, primeiro no TikTok, a gente começou com a monetização, com as visualizações e tudo mais. Só que, digamos que morreu a monetização do TikTok atualmente, e o que sustenta mais Pra quem quer viver de TikTok, é mais o marketplace. E é até engraçado ele falar desse lance que morreu, porque as pessoas de fora têm uma visão que o TikToker ganha horrores. A monetização, gente, do TikTok é horrível. Recentemente eu vi um vídeo da Natália Valente, que ela fez um vídeo, acho que de 20 milhões, e ela contou quanto ela ganhou nesse vídeo, que foi, acho que, $20, e as pessoas ficaram assustadas. Porque as pessoas têm esse lance, tipo assim, tem 100 mil visualizações, ganhou horrores. Não, gente, não é assim que funciona. Nossa, gente, eu mesmo não sabia Não é assim disso. que funciona. Exatamente. No YouTube, sim. No YouTube, beleza. sim. Uhum. Você pode ter muita visualização que você vai ser remunerado a partir disso. Agora no TikTok e muito menos no Instagram, não. É porque o YouTube tem um tipo de vídeo diferente, né? Sim, Tem um exatamente. tanto de Uhum. tempo pra monetizar que já é mais Eu complicado. vou Eu soltar não um entendo muito furo. como funciona. Eu vou soltar um furo. O Rafa tá pensando em criar conteúdos para o YouTube. Soltei, deixei aqui no ar. Então, assim, quando isso vai acontecer? Não sei, gente. Cobra ele, pra ele poder aparecer também. Ele e o Henrique aparecer ali também no YouTube. Gente. Só Mas joguei assim, tá no no ar porque são projetos pra esse ano. Eu que tenho um canal no YouTube, tem vídeos antigos, que eu já tive minha Vamos época, correr né? lá pra gente poder Já resgatar tive tudo. minha época, né? De gravar vídeos pro YouTube. O canal tá lá. Ninguém vai descobrir. Eu espero que não. Será? Ah, Será? descobre, né? Olha que baixo do FBI agora. Será? Olha eu saindo daqui do podcast hoje, assim. Mentira, eu já até sei qual é, pessoal. Eu conto pra vocês depois. Nada que um pesquisa não resolva. Tô brincando. Misericórdia. Então, o Henrique me soltou uma aqui que me interessou, falou que de projetos, eu imagino também pela faculdade que eles começaram. Estão vindo novos projetos por aí, novas intenções, e eu estou muito curiosa para saber quais são essas intenções, esses projetos. Assim, por enquanto tá tudo muito no começo, mas como o Igor já soltou uma palhinha, a gente pretende começar com um canal no YouTube, levando mais a sério, ou até, que nem a gente falou anteriormente também, mudar o nosso público. Então, assim, com isso vai vir muitas mudanças pro nosso conteúdo, pro nosso perfil em si. Então, são projetos que estão vindo aí, mas, assim, tá tudo muito no começo, então não vou falar muito. Mas é mais nessa linha. Ah, eu vou falar. Então, habla porque a gente Solta o gosta. verbo. A gente vai começar um conteúdo muito legal que a gente queria ter começado há muito tempo, que é a reforma de casa. A gente vai reformar nosso apartamento. Gente, graças a Deus, porque eu vivo falando pra eles voltarem a fazer isso. Então, assim, amém.
Então a gente vai começar um quadro aí de reforma do apartamento. Uhum. Acho que essa semana. Não, semana não, hoje é quinta. Semana que vem acho que já tem o primeiro episódio. E a gente vai lançar um episódio por semana, né? Acho que sim. Porque não tem muito o que fazer pra lançar por dia. A gente vai lá, tipo, num dia, ó, coloquei esse tijolo. Vai no outro dia, colocou outro tijolo. Vai falar o Ai, quê? até parece, né? Até parece. Olha, Duda, eu posso confessar pra você e pra todo mundo de casa que o projeto da casa tá incrível. Então, assim, tem muito do que postar, tem muito do que falar. Então, assim, para de esconder o ouro, viu, gente? Vou até comer um bicho aqui, porque senão eles vão me dar um chute. Eles vão me dar um chute por debaixo da mesa, falando que eu já tô entregando todos os conteúdos deles. Eu tô me Mas segurando. ó, tem uma explicação, porque a gente tá reformando nosso apartamento. Como a gente grava muita publicidade, a gente meio que é obrigado a ficar alugando lugares pra gente, espaço pra gente ir gravar. E assim, a gente vai alugando um apartamentinho ali, é R$ 400 num dia, é 400 da outra vez. Às vezes, tipo, tem a semana inteira de publicidade, a gente tem que pegar durante uma semana e ali já sai R$ 2.000. E assim vai, porque assim, lá em casa a gente. Não é que a gente não tem cenário. Não, a gente não tem cenário. Pra falar a Não, verdade. mas eu acho que falar que não tem cenário é muito forte. Eu acho que tem cenários melhores. Entendeu? Porque assim, nossa cozinha, a gente não tem nem armário de cozinha. Uhum. Então lança uma publicidade lá Mas recentemente. explica, não tem porque vocês acabaram de se mudar e tudo Uhum. mais. Exatamente. Tanto que o primeiro projeto, já que já soltamos a bomba, vamos falar tudo. O primeiro projeto é na cozinha. Obrigado. Então, assim, Amiga, gente, a gente tem até produção, que é incrível. uhum. O primeiro projeto que a gente quer lançar é relacionado à cozinha, é relacionado ao armário. E assim, vai dar uma grande chance, assim, eu acho. Inclusive, vai ajudar muito no nosso trabalho, porque muitas das publicidades que a gente faz, dos projetos, são no ambiente, assim, da cozinha. E eu acho que o armário faz muita falta. É porque assim, ó, igual, recentemente teve uma missão da Balduco, né? Foi. E assim, Eu lembro da missão da Baluca. e assim, precisa de uma cozinha legal, gente, querendo ou não. Não tem como você gravar ali com uma cozinha, nem armário tem. Então, tipo assim, Exatamente. então a gente acaba preferindo alugar um lugar pra gravar. Só que nisso às vezes não compensa, porque, assim, é um risco que a gente tem. Mas esse lance do marketplace, como eu disse lá no início, a gente manda um vídeo pra marca e a gente tem a chance de não ser aceito. Então, assim, às vezes a gente investe ali R$ 700 em uma publicidade, a gente não é aceito. Mas a gente, tipo assim, acabou colocando na cabeça que isso é um investimento pra gente. Porque, assim, já aconteceu vezes da gente acabar gastando ali 500, R$ 600 e receber, tipo assim, ó. Lá na Muito frente. mais. Muito mais. Uhum. Então, tipo assim, às vezes vale a pena investir. Tudo bem que tem algumas possibilidades que não tem como investir, porque recentemente teve um relógio, o relógio era 2.000 e poucos Que é um reais, risco muito grande pra é um você risco muito gastar. grande. Porque, assim, nessas missões, a gente que tem que comprar o produto. Uhum. Não são eles que enviam pra gente. Então, assim, se tiver, sei lá, uma publicidade de um celular novo que tá saindo agora, o celular custa R$ 7.000. Pra gente não faz sentido investir R$ 7.000 correndo o risco de não ter esse retorno. Uhum. Então, assim, a gente tem que ir vendo o melhor caminho, as melhores oportunidades pra gente também não sair no prejuízo. A não ser que a gente precise, igual. Exatamente. Teve da Adidas recentemente do tênis, o tênis 600 e poucos reais. Uhum. A gente no começo pensou em não fazer, só que a gente fez porque eu tô precisando de tênis. A gente foi lá e comprou o tênis. Era um motivo pra poder comprar um tênis. E graças a Deus vocês passaram na missão, né? Porque eu já bem sei. Então corre lá no TikTok Exatamente. deles, que a gente vai deixar todos os arrobas aí na tela. Vocês podem correr lá e conferir a dancinha que o Rafa fez para Ficou o TikTok maravilhoso. lá na Ficou Anitta. ótimo. Inclusive. Então, assim, então só para eu poder entender e para talvez a gente tentar deixar um pouco mais clara essa situação. Quando vocês entram aí nesse universo do marketplace dentro do TikTok ou TikTok One, ali vocês compram os produtos que eles falam para vocês e aí vocês participam, entre aspas, de uma missão. E ali, com o vídeo de vocês que é produzido, a marca ela vai escolher se vocês estão aptos ou não, se vocês passaram ou não, para poder rodar o vídeo de vocês como parceria paga no TikTok. E a partir daí que vem o retorno financeiro de vocês, é isso? Exatamente. Entendi. E aí, com Resumidamente, é isso. Ah, bacana. Então, com isso, me explica uma coisa aqui que eu acho que todo mundo tá curioso pra poder saber. Inclusive, acho que até a gente, né, amiga? Dá ou não pra viver de rede social hoje em dia? Com certeza. Dá. Dá. E como que vocês veem o futuro dos criadores de conteúdo por aí? Agora é uma pergunta difícil. Eu acho que, tipo assim, eu acho que posso responder essa pergunta. Porque
desde quando eu comecei a gravar pelo Musical, ele já tinha a monetização, querendo ele ou não, das lives. Sim. Então, tipo assim, é muito estranho você começar a ganhar dinheiro com a internet, gente. Porque assim, ó, eu era uma criança, eu não entendia nada sobre isso. E assim, gente, com 16 anos, consegui dar uma casa pra minha mãe. Então, tipo, é surreal Ai. viver isso. E a galera tem tipo assim, ó, internet realmente dá dinheiro? Dá. Não vamos ser hipócritas de falar que não dá dinheiro, porque dá dinheiro. Uhum. Só que, tipo assim, ó, todo mundo fala, é uma coisa fácil. Não é fácil. Porque, assim, É. às vezes você grava um videozinho ali, mas tem que lidar com pessoas depois, tem que lidar com eles. Não tô falando que seja um trabalho difícil, que não é um trabalho difícil, entre aspas, é um trabalho mediano ali. Mas como todo trabalho tem um trabalho. É um É, trabalho, exatamente. Todo exatamente. trabalho tem seus prós, seus contras, vai ter tudo ali. Eu acho que, no geral, acaba o que você diria. Tem mais prós, mais contras ali, no hoje em dia. Acho que mais prós, porque. Gente, vamos ser sinceros, a gente tem a comodidade de poder gravar na nossa casa, no ar-condicionado, tranquilo ali, não tem nenhum perrengue de, sei lá, pegar um ônibus muito cedo pra ficar 2 horas no ônibus. Então, assim, é um privilégio poder trabalhar com rede social, mas também a gente não pode ser hipócrita de falar, que nem o Rafa falou, que é um trabalho fácil, porque tem toda a produção de montar o cenário, toda a iluminação, tem horários do dia que é bom você gravar por conta da iluminação natural, tem horários que já não é tão bom. Gente, eu sou hater de ring light. Exatamente. A iluminação natural é sempre a melhor de Gente, todas. ele é mesmo. Eu participei de uma semana com eles de criação de conteúdo, que a gente se enfiou dentro de uma casa pra gente poder criar conteúdos. E assim, o Rafa odiava quando a gente Sou pegava hater, gente. ring light pra poder gravar. Ele queria bater na gente com a ring light. Ele fazia a gente ir lá no. Como chama lá o negócio? A sacada, pra poder aproveitar a luz do dia. E aí da gente, Gente, não não fica a mesma coisa. do jeito que ele manda, viu? Porque Exatamente. o Rafa, ele fica por trás das câmeras, mas ele, assim, ele é um bom diretor, ele é um bom Bom, coordenador, roteirista, editor, roteirista. Exatamente. Tipo assim, o Rafinha, ele manja. Hoje ele aparece muito pouco nas redes sociais, mas assim, ele tá sempre ali Hoje ele por fica ali trás. no home, né? Ali É, numa edição, ele numa tá produção. Exatamente. Ele É a tá área mais sempre ali dele. atrás, planejando tudo, fazendo tudo, entregando o roteiro pra gente, explicando pra gente como é pra gravar. E eu tenho um segredo pra contar do Rafa. Ele odeia ter que ficar regravando cena, viu? Tem que fazer uma vez só. Ai da gente se a gente errar a cena que ele tá pedindo pra gente fazer. Ai Exatamente. da gente. É o fim, é o apocalipse. E se não sair como ele planejou, não ficou bom. Porque assim, se tem uma coisa que o Rafael é perfeccionista, Exigente ele, né? exigente pra caramba. E é uma coisa boa. Porque, assim, ele imagina que ele quer de um jeito, tem que ser daquele jeito, porque é o que a marca pediu. Por mais breve que eles são nos roteiros que eles mandam pra gente, nos briefings e tudo mais, quando o Rafa cria uma ideia, é muito bem direcionada. E é isso que eu mais admiro dele na criação de conteúdo. Acho que é por isso que a gente casou tão bem. Porque eu gosto bastante de aparecer, de ser dinâmico e tudo mais, e o Rafa prefere ficar no making off. É que assim, ó, as missões estão ali pra galera fazer o óbvio. Então, muitas vezes tem vídeos de exemplos com óbvio e a galera segue aquilo. Só que é uma coisa que eu falo pra eles, se a gente seguir o óbvio, a gente só vai ser mais um no meio das pessoas. Então, claro, a gente segue o que eles pedem, só que eu tento trazer Se uma coisa a destacar. mais ali, pra Ser se fora da destacar. caixa. E então eu acredito que, tipo assim, isso é... Como eu posso dizer? Fugiu a palavra da cabeça, gente. Tem que pensar fora da destaque, caixa mesmo. Tem traz que um se destaque, destacar. traz um destaque pra gente. Porque, assim, dentro dessas missões do TikTok, existe outra polêmica, cheia de polêmica, gente, TikTok, que a galera que grava essas missões de marca, eles têm um preconceito com criadores grandes. Exatamente. Então, quando a gente entrou ali, a Nossa. gente recebia muito hate dessa galera, tipo, de realmente irem lá, denunciarem a conta e tudo mais. Porque na cabeça deles o marketplace é para criadores pequenos. Porque eles têm aquela visão que, tipo assim, criador grande já ganha com as visualizações. Uhum. E não é assim que funciona. E uma coisa que alimenta essa visão deles é que, como você não precisa ter tanto seguidor para poder entrar nesse marketplace, eles acham que quem começou agora na internet, aquele espaço é para eles. E influenciadores maiores, não é ali que eles têm que estar. Eles têm que estar com contato direto com a marca. E não é bem assim que funciona. Não é muito fácil você ter contato com uma marca diretamente. Então, esse marketplace é uma mão na roda, de verdade, ajuda muito. Então tipo assim, a galera meio que se acostumou com o fácil, de gravar qualquer coisinha. Não tô falando que é todo mundo, mas uma Mas maioria sempre ali tem. tá acostumada a gravar, tipo, o básico. Então coloca a câmera ali, grava o que tem pra gravar e acabou. Então eles meio que assustam ver outras pessoas entrando, tipo assim,
poxa, essa pessoa não tá seguindo o óbvio, e eu tô seguindo o óbvio, e essa pessoa tá se destacando, tô ficando pra trás. Só que em vez de ter aquilo, tipo assim, da galera se ajudar, a galera prefere ficar denunciando conta, jogando aquele hate, fazendo esse tipo de coisa. É... Assim, gente, é bem problemático, bem problemático, porque, igual, tem uma ex-Big Brother que ela faz essas missões de marcas, que é a Bárbara Heck, vocês conhecem? Uhum. E ela faz essas missões assim, gente, 90% da galera que grava para as missões tem um ranço dela enorme, mas tipo assim, Só pra não, ela ser não, uma criadora de não vou, conteúdo grande. mas não vou, tipo assim, eu vou meio que passar um pano pra essas pessoas. É o tipo de pessoa que, não só ela, como outras pessoas que veio de reality e tudo mais, eles estão acostumados a gravar o básico. Ó, tipo, teve uma missão que foi da Americanas, que lá tava escrito, você precisa ir na Americanas gravar na Americanas. Uhum. A pessoa pegou um vídeo na internet e colocou de fundo. E como se fosse tela verde. E, tipo assim, um né? vídeo aleatório. E, tipo assim, acaba ficando como um vídeo principal, com 5, 6 milhões de visualizações. Mas por quê? Tipo assim, acontece isso. Porque é mais fácil pra marca contratarem eles pelo marketplace do que contratar por fora. Mais barato. Mais barato, porque assim, se for contratar por fora, a Bárbara, ela deve cobrar uns 50, 60 mil reais por publicidade. Ali no marketplace ela não vai ganhar tudo isso. Uhum. Então é mais vantajoso para eles pegarem ela através do marketplace do que contratarem ela por fora. Então existe um hate aí pra essa galera que é um criador de conteúdo um pouco maior, Uhum. mas então eu quero saber um pouquinho da opinião de vocês. Como é pra vocês essa questão aí da cultura do cancelamento? O que que vocês acham sobre isso? Não que vocês são a favor dessa galera aí Uhum. dos grandões, assim, vocês também são grandões, né? Mas o que que vocês acham sobre essa cultura de cancelamento? Como que tem sido pra vocês? Eu Já acho, passaram por situações assim? Não, nunca fomos não. cancelados. Eu acho que o graças a Deus. cancelamento ele só é necessário quando é pra evolução de alguém. Mas Tipo eu assim, acho que não entra no cancelamento. Eu acho que o cancelamento é uma coisa diferente disso. Depende, tipo assim, ó. Você tá cancelando uma pessoa por uma fala problemática e você quer que ela melhore. É diferente por conta, tipo assim, Sim. tem aquele cancelamento que a pessoa vai lá e Tipo, Carol xinga. Conká, ela precisava melhorar, então ela mereceu um cancelamento? Não, Eu não é acho que isso. não Não, extremo. Eu acho que assim, o lance do cancelamento Uma é polêmica. totalmente desnecessário na minha visão. Eu acho que ninguém, independente do que seja, mereça ser cancelado. Eu acho que talvez um corretivo, entre muitas aspas, às vezes um feedback do público, um feedback da mídia em si, mas não um cancelamento. O Porque eu problema é, acho que o tipo assim, cancelamento é uma coisa muito pesada e muito forte. a galera com o pesa a influenciador. mão, né, pra falar, tipo Sim. assim. Só que, tipo assim, é engraçado falar disso, porque tem muita gente na internet que prega aquele negócio, tipo assim, ó, ai, vamos ajudar um outro, vamos não sei o quê, mas cria aqueles fake pra xingar a pessoa. A mesma pessoa Exatamente. que fala ali, tipo assim, ó, vamos ser amiguinhos de todo mundo, vamos ajudar todo mundo, tá ali, tacando pau nas pessoas. O lance da Carol Conká, assim, teve falas e atitudes problemáticas no BBB, vamos falar. Mas não acho que merecia um cancelamento, não. Até porque se você vê a Carol Conká hoje em dia é outra pessoa. Sim. Nada a ver com o que a gente viu no BBB. Então, assim, o cancelamento na minha cabeça não faz sentido. Eu acho que tudo tem um meio termo, né? Uhum, Acho que do exatamente. jeito que foi lá, foi algo muito extremo. Acho que pela situação que tava, que eu falo, todo mundo em pandemia, todo mundo ficava o tempo todo ali vendo aquele reality 24 horas, era a única diversão do pessoal, tava todo mundo, acho que estressado ao Ao extremo. máximo. Uhum. Então foi situações, uma junção de tudo que virou o que virou naquele reality. Mas hoje em dia, acho que eu tenho a mesma opinião do Henrique, de ser ponderado ali. Não precisa chegar a esse extremo, mas às vezes vou usar a mesma corretivo. palavra que ele, um corretivo, às vezes ajuda. Acho que, na verdade, a palavra mesmo é um feedback. Eu acho que um Sim. feedback encaixa melhor. Porque, de novo, um cancelamento eu acho que é uma coisa que marca muito na vida de um influenciador. Temos vários influenciadores que já foram cancelados e que hoje em dia são completamente esquecidos ou lembrados pelo motivo do cancelamento. A VTube, por exemplo, é um exemplo disso. Por exemplo, um exemplo. Verdade, muito. Mas assim, ela foi cancelada há um tempo atrás, alguns anos atrás já, na verdade, por uma coisa que ela fez. Eu não sei se cabe falar aqui agora. Acho que não, acho que todo mundo vai lembrar ali Todo da mundo lembra, né? relação. Gente, VTube, todo mundo lembra do que rolou com a VTube. Exatamente. Mas, por exemplo, se você vê a VTube hoje, é uma coisa que não bate mais, eu acho. Então, assim, eu acho que o cancelamento é uma coisa muito forte. Sim, com certeza. Impacta diretamente no influenciador. Porque, por exemplo, se você foi cancelado, eu acho que, pelo menos se eu fosse, eu acho que ia ficar uma marca em mim, que eu ia criar alguns bloqueios na internet. Ah, com certeza, é algo muito
pesado, né? É. O tanto de Uhum. crítica, como vocês mesmos comentaram. Às vezes um comentário ali já mexe muito com você, você prefere não olhar. Imagina uma junção de pessoas falando Exatamente. mal ali, querendo ou não criticando, usam palavras muito pesadas. Então acho que isso mexe muito com a pessoa. Sim. Hoje em dia, eu acho que tem uma grande problemática que eu acredito que tem influenciadores que procuram um cancelamento, gente. Tipo assim, ó, saiu do hype, tem que procurar alguma coisinha ali pra causar. Pra E a gente vê parecer muito isso na Tem de todo internet. tipo, E né? a gente vê isso muito na internet, de pessoas procurando cancelamento. Uhum. Porque assim, o cancelamento é ruim, porque muita gente vai discordar de você, mas tem aquela galera que vai concordar com você em certas atitudes, vai começar a te seguir, vai começar a te acompanhar. A pessoa ganha um engajamento nas redes sociais, querendo ou não, mesmo que seja um engajamento pro lado negativo, mas a pessoa ganha um engajamento ali. Uhum. Então, hoje em dia, tipo assim, antigamente era uma coisa que preocupava muita galera, de ser, tipo assim, de ser cancelado. E hoje em dia eu vejo que muita gente procura ser cancelado. É tipo aquela história, fale bem ou fale mal, mas tá falando. Exatamente. Tipo, Até Exatamente. porque, por exemplo, na cultura do cancelamento, vamos supor que a Duda tá sendo cancelada. E o Igor não tá completamente por fora. Ele vai querer ir atrás do conteúdo da Duda, vai querer consumir Vai querer o que tá, saber o que pra aconteceu. entender o que tá acontecendo, pra ficar por dentro. Uhum. Então, assim, que nem o Rafa falou, tem muita gente que procura o cancelamento só pra poder aparecer de novo. Porque a internet tem muito disso, né? Tem uma hora que você tá no topo, tem uma hora que você tá embaixo. E vai assim, igual a vida, né? Vou dar um exemplo. Não sei se vocês viram uma polêmica recente, que foi do moço que pulou uma anã no meio da rua, gravou um vídeo pulando uma anã no meio da rua, e ela se pronunciou no TikTok dizendo que ela não gostou da brincadeira. Que aleatório. Inclusive, ela, tipo, na hora disse pra ele, não gostei da brincadeira, não quero que você poste, ele postou o vídeo. E, tipo, acho que foi o Globo Repórter que foi fazer uma entrevista com ela e tudo mais. E o cara começou a ser massacrado na internet. E ele usou o cancelamento a favor dele. Pra se destacar. Pra se destacar. Ele meio que, tipo assim, fez um pronunciamento, só que ao mesmo tempo um tom de humor, É. tirando sarro daquela situação. E, tipo, o que me assusta é abrir os comentários e ver a galera dizendo que a menina é problemática, por não ter se sentido bem com aquilo. Tem muitos casos, né? Muito complicado. Uhum. Ou a gente também tem o exemplo da situação contrária. Eu não sei se vocês vão lembrar da situação da menina do avião. Que foi Sim. uma mãe pedir pra mulher que tava na janela trocar de lugar com a filha dela pra poder sentar na janela e tudo mais. E nisso, a pessoa que acabou sendo a vítima, entre aspas, a vilã, na verdade, acabou ganhando engajamento e muito Sim. seguidor na Exatamente. internet. Agora que a gente tá quase encaminhando pro fim, mas eu não podia terminar a nossa entrevista de hoje, o nosso podcast de hoje, sem saber também um furo de vocês, né, gente? Tipo, já teve alguma gafe, já teve algum problema, alguma coisa assim, meio particular, alguma coisa que aconteceu assim nos bastidores que vocês podem contar pra Eu lembro gente? de uma. Na publi da O. Ah, sim. Então conta, foi um mistério? Uhum. Você tem um mistério, amiga? Senti. Gente, Então vai ter que a gente contar. foi fazer uma publi pra Homo Refeições, que acho que nem eles sabiam disso. A gente foi fazer uma publicidade Homo. pra. Não fique brava com o que você vai descobrir agora. A gente foi fazer uma publicidade pra eles que a gente tinha que sair de casa usando uma meia branca, sujá-la o máximo possível, Eu já sei. sujá-la o máximo possível, chegar em casa, usar o novo produto deles e mostrar como ficou. Fiz o Rick num parque de diversão, andar descalço. E, tipo Ai, assim, a gente gente. colocou a meia ali e meio que a gente trocou a meia depois. Mas nisso tem uma explicação. Sujou a meia. Depois foi lá, pegou uma meia nova pra falar que, tipo... Só que a gente achou que ninguém ia reparar nisso. E os comentários só tinha isso. Tipo assim, nossa, a máquina lava, passa e seca. Não, lava, seca e passa. E a galera começou a comentar isso. Porque a meia tava branca, gente. A meia tava nova. Eu acho que eu nem grudei uma meia da outra. É, foi uma gafe, foi uma gafe. Foi uma gafe. Mas Acontece, teve uma acontece. explicação. A nossa máquina tava meio cambalhando, tava mais pra lá do que pra cá. Então, assim, foi meio que a gente achou da gente conseguir fazer isso. Mas Não vamos tacar hate, pessoal. Isso acontece, pelo Tem amor da de LG Deus. também. Tem. A gente fez a publi da LG e a máquina de lavar tinha que ser da LG. A gente tinha uma máquina de lavar da LG. A gente não tinha. E... E a gente acabou usando a nossa. E a gente tentou não mostrar logo. Só que um pedacinho do vídeo mostrou. E a galera reparou naquele pedacinho do vídeo. Sempre tem uma galera que vê os mínimos detalhes, né? sim. Erros, gente. Erros de gravações, os gafes. Exatamente. Tá tudo bem. Sempre acontece. É a coisa mais normal do mundo é você trabalhar com internet e ter algum erro assim. Esses Entendi. furos. Bom, agora que a gente realmente tá chegando no final, eu quero fazer um bate-bola
com vocês. Vamos lá. Antes da gente realmente finalizar, eu vou pegar até a minha amiga Duda de surpresa Eu aqui, tenho porque medo. Ai, meu a Deus. gente recebeu esse bate-bola agora da nossa produção. Então, assim, não se espantem com a gente também olhando pro nosso celular agora. Uhum. Eu e a Duda foi pego de surpresa, então a gente vai fazer isso, né, gente? Programa primeiro, o programa sendo gravado. Então são muitas coisas pra gente poder ir adaptando. Então a gente vai lendo aqui as perguntinhas que a gente recebeu da produção e a gente vai fazer pros meninos num verdadeiro bate-bola. Então, eu pergunto, um de cada vez responde, depois a Duda vai perguntar, um de cada vez responde e E assim a gente vai. tem que ser assim, respostas, vamos se dizer, Rápidas. rápidas, sem Ok, pensar a muito em primeira coisa que curtas, vier na aquelas cabeça. rápidas e É curtas. tipo aquele né? negócio Bem- de frente com blogueirinha, sabe? Bem, É. bem aquilo de frente com Mas tem a Gabriela. parte da opressão aqui, hein? Não Pelo sei, amor de Deus. tô brincando, gente, misericórdia. Não. Blogueirinha, eu te amo, querida, mas assim, eu vou pegar leve com os meninos. Adorei o apartamento novo dela, inclusive. Vocês viram? Amei, gente. Tá incrível. E ela fazendo aquele. Ah, enfim, a gente comenta da blogueirinha nas É, nossas redes vamos. sociais, vai, nas nossas redes sociais. Então eu vou começar, gente. Pra vocês, qual a melhor rede social? Instagram. TikTok. Nossa. Ih, já tem Foi bem controverso. Um gosta de Instagram, outro do TikTok. Ixi, então vamos lá, uma inspiração. Gianluca. Luara. Acho que ninguém se lembra, mas que Eu lembro, é que Luara. faz as danças. Ela faz um pouco de tudo hoje em dia, mas ela era muito grande no Musical.ly. O objetivo nas redes sociais. Hoje. Ganhar espaço com esse novo público. Uau. Evoluir. Bom também. Aí já entra. É, não vou julgar. Um segmento que nunca seguiria. Você fala assim, um nicho na rede social? Isso. E Acho que- shorts. É, biscoito. Acho que eu não biscoitaria. Biscoito foi muito sincero, adorei. Boa. Agora, eu achei a produção bem polêmica nessa última aqui, viu? Não vou mentir, não. Se tivesse que deletar todas as suas redes sociais, qual seria a única que vocês manteriam? TikTok. Assim, é um pouco diferente a minha resposta. Vamos te pegar agora, porque a sua primeira resposta lá foi Instagram. Se falar qualquer coisa diferente do Instagram, ele vai falar. Será mesmo que ele gosta de você, Instagram? WhatsApp. O WhatsApp é uma rede social, gente? Eu acho que eu não veria. Eu- Ah, não também. vale, mas não vale, gente. Eu não pensei vale. na resposta dele. O WhatsApp é uma rede Eu social. acho que eu colocaria ali 3 alternativas, assim, posso falar? Pode. TikTok, Instagram e Kawaii. Qual eu manteria? Com certeza o Instagram. Ah, Ele- ficou com medo, vai. Ficou com medo. Primeiro Instagram. Também. Instagram não cancele o nosso amigo, inclusive ele tá aqui disponível para parcerias. Com Aqui. certeza. Entendi, gente. Encaminhamos para o fim do nosso incrível podcast Café com Redes. Mas eu também quero deixar aqui um recadinho para todos vocês que estão aí assistindo a gente. Esse, além de ser um projeto também que a gente quer tentar seguir aí mais para frente, também faz parte de um projeto de laboratório de dentro da Sim. nossa faculdade. Então, também para poder apresentar vocês, os meninos, além de ser grandes criadores de conteúdo nas redes sociais, eles também fazem parte do nosso grupo de faculdade. Então, assim, o agradecimento hoje para vocês é dobrado. Obrigado por toda a disponibilidade de vocês com o nosso grupo de faculdade e os nossos amigos que estão ali atrás das câmeras também, que fazem parte do nosso grupo de faculdade. Mas também obrigado por vocês estarem aqui, dispondo do tempo de vocês para poder contar um pouquinho da história de vocês. Eu tenho uma coisa a falar. Conta. Eu acho que eles deveriam vir falar um tchauzinho. Será? Eu Será? acho. Apareceu Eu uma acho. produção ali das Eu câmeras. acho. Que tímido. Eu acho. Entendi. Aí a gente manda cortar no final. Duda, quer falar alguma coisa, amiga, pra Eu só tenho a finalizar? agradecer, né, pela experiência, por ter aceitado vir contar essa história de vocês, as polêmicas, Eu fui né? obrigado, Os gente. furos. Os furos, as polêmicas, né? Nem parece que tava todo mundo aqui morrendo de nervoso, mas no final deu tudo certo, tudo ok. Tá sendo um prazer mostrar toda essa experiência de vocês, de estar junto aqui, vivendo tudo. E eu acho que é isso, gente. Vamos para os próximos episódios, que com certeza vão ter. E acho que por hoje é isso. É isso. Eu queria também agradecer, porque por mais que a gente faça parte do mesmo grupo do projeto na faculdade, queria agradecer vocês a ter dado esse espacinho aqui pra gente apresentar um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho e tudo mais.
E é isso. Gente, eu não sei falar bonito, não. Vamos fazer Obrigado. igual aquela campanha do chat, que a gente falava, chat, por favor, me ajuda aqui com a... Gente, é isso. Muito obrigado. E é Gente, isso, que agradeço. pessoal. A gente vai deixar aqui todas as redes sociais, tanto dos meninos quanto a minha e da Duda, e também do nosso podcast. E, inclusive, se você não segue, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí e depois corre para poder seguir todas as nossas redes sociais. Um Beijo, muito obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Acabou, Fábio, pelo amor de Deus.